Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu fui desafiada pelo Vitor a falar um pouco sobre Daniel, sobre o livro de Daniel. Então, vamos lá. Daniel, ele morava em Judá, né? Quem reinava naquela época era Joaquim. E o livro de Daniel, ele começa falando que no terceiro reinado de Joaquim, de Judá, o rei Nabucodonosor, ele arma um cerco em volta de Judá e o Senhor permite que isso aconteça. O Senhor permite que Joaquim seja dado nas mãos de Nabucodonosor. Então, o controle de Judá, digamos assim, é dado a Joaquim. E quando isso acontece, Nabucodonosor, ele manda um servo, Aspenaz, que era chefe dos eunucos. Ele manda Aspenaz e pede que Aspenaz escolha alguns jovens. E aqui em Daniel 1, versículo 3 e 4, vai falar o seguinte, eu vou ler para vocês. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres, jovens, sem defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio. E Aspenaz iria ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Então, Aspenaz vai e escolhe alguns jovens. E são 4 jovens que são escolhidos. E dentre desses jovens está Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São esses 4 jovens que são escolhidos. Talvez esses nomes não façam tanto sentido na cabeça de vocês, esses outros 3 nomes. Ananias, Misael e Azarias. Porque a gente conhece eles na história com outro nome. Então, de uma certa maneira, Aspenaz viu graça, viu algo diferente em Daniel, propriamente dito, e também nesses 3 amigos dele. Ele era um menino, um jovem de boa aparência, ele era inteligente, era sábio, tinha conhecimento. Então era essa a estratégia de Nabucodonosor. Ele iria tirar aqueles jovens com maior influência, que poderiam crescer, se desenvolver e causar algum problema, né, digamos assim, para Nabucodonosor futuramente. Então ele retira esses jovens mais influentes e faz o quê? Eu vou pegar esses jovens e vou ensiná-los na minha doutrina, na minha lei, na minha cultura, para que eles sejam influentes no meu comando, por os meus intuitos, né? Então, esses 4 jovens vão para a Babilônia, são levados para a Babilônia. Só que Nabucodonosor e Aspenaz sabem quem são esses 4 jovens de fato que eles estão escolhendo. Não sabem que eles são verdadeiramente servos do Senhor. Em Daniel 1:6 vai falar o seguinte: entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Vai falar os nomes dos 4: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel passou a ser Beltesazar. Ananias passou a ser Sadraque. Misael passou a ser Mesaque. E Azarias passou a ser Abidnego. Então, a história que a gente conhece na Babilônia, que os 2 mais famosos são Daniel, na cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha. Então, são esses 4 jovens que foram escolhidos por Nabucodonosor. E Daniel, ele era um jovem que ele interpretava qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de visão. Ele era realmente sábio. Ele possuía esse dom da parte do Senhor. Em Daniel 2, vai falar, tem um subtítulo que fala: Daniel interpreta os sonhos. E o rei, ele chama
sábios, adivinhos, para que pudessem interpretar o sonho que ele teve. Só que os sábios, os adivinhos falam que não haveria ninguém que pudesse interpretar esses sonhos, porque, de fato, não era algo interpretável, eles nunca tinham visto na época. Então ele fica furioso e fala que iria matar todos se não aparecesse alguém com essa interpretação. Então as pessoas já sabiam um pouco desse conhecimento de Daniel e dos 3 amigos dele. Então eles foram atrás de Daniel. Daniel, de fato, ele interpreta. E neste momento, o rei, ele realmente reconhece, não a soberania do Senhor, mas ele percebe que realmente foi escolhido um jovem sábio, e o rei fala que realmente ele era um do mais sábio, que o rei nunca havia visto essa sabedoria. Então aí mostra a diferença, né, quando nós somos guiados pelo Senhor. Porque independente de qual seja, o que seja, qualquer sonho, qualquer visão que fosse dado para Daniel, não era assim como os adivinhos, que era uma questão de sorte, mas era algo dado realmente pelo Senhor. Então, se o Senhor quisesse, o Senhor capacitaria Daniel, assim como o Senhor fez, ele capacitou Daniel, e Daniel interpretou o sonho, por mais difícil que fosse na visão dos homens, né? Quando Daniel chega, tem aquela passagem que a gente conhece, que fala que Daniel não aceitou, né, os vinhos, que ele somente não aceitou a comida e o vinho do rei. E ele pediu para que ele fosse alimentado somente com vegetais, né? E só que o chefe que estava cuidando deles não acreditou. Daniel falou: vamos fazer o seguinte, durante 10 dias você me alimenta somente com vegetais e água, e você vai ver que não vai haver nenhuma diferença de mim para os outros jovens. E assim foi feito. Depois dos 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pareciam muito mais fortes, muito mais formosos, bonitos do que os outros jovens que haviam se contaminado e comido os manjares do rei, o vinho, as outras comidas. Então, a lição que a gente pode tirar disso é que quando o Senhor coloca a gente em qualquer lugar, nós sendo cristãos, né, jovens, isso é uma missão bem complicada para nós, porque nós temos, nós estamos formando a nossa opinião, nosso caráter, nós somos uma presa, digamos, mais fácil para Satanás. Satanás, ele sabe aonde que ele tem mais poder. Infelizmente, os jovens, as crianças, são os mais visados. Mas nós temos que ter esse pensamento, porque aqui Daniel era um jovem, nós podemos nos espelhar em um jovem. Imagina nós, hoje, morando aqui onde nós moramos, mas por um momento nós somos enviados para um outro lugar onde pessoas vivem culturas totalmente diferentes, crenças totalmente diferentes, coisas que não compactuam com o nosso Deus, e nós vamos ser contaminados ou nós vamos transformar o ambiente. Então Daniel é realmente um exemplo de jovem, um exemplo a ser seguido, de qual vai ser a nossa atitude. Vai ser influenciar ou vai ser influenciado? Então isso é uma pergunta que nós temos que fazer. E só há uma maneira de influenciar, tendo uma vida com Deus, tendo uma vida no altar, tendo conhecimento, tendo sabedoria, buscando a cada dia mais intimidade com o Senhor, porque é impossível você resistir aos manjares do rei. O que são os manjares do rei pra gente hoje, né? É uma conversa que não provém, é uma ida a um lugar que nos chamam, que não é lugar para cristãos estarem, que não é lugar para nós estarmos. É uma piada que nós rimos, é algo que alguém fala que não provém, que a gente acaba compactuando com aquilo, é algo que a gente vê e se cala. Então isso tudo são manjares que nós estamos permitindo entrar nas nossas vidas, que nós estamos aceitando.
Então, realmente, que nós possamos pegar esse exemplo para nós de Daniel. Daniel que não teve medo, os outros jovens também que não se prostraram ao rei, assim como Daniel, mas que manteram seu posicionamento. Se eu fosse resumir numa palavra, seria a postura de Daniel. Todo Daniel vai falar sobre a postura dele, que é o que conta. E a postura, a nossa postura, que vai mostrar quem nós realmente somos. Porque tem pessoas nos observando a todos os instantes. Nós podemos acertar 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, mas se nós errarmos uma, com certeza vai ter alguém que vai desconsiderar todo o resto. Então, que nós possamos realmente vigiar a todo instante. Nós somos falhos, nós vamos falhar. Mas que nós possamos realmente pedir para o Senhor visão, discernimento, sabedoria, para que nós não venhamos cair em armadilhas criadas pelos homens. Que nós não venhamos compactuar com coisas vindas do homem. Porque o homem é falho. Satanás, ele está ao nosso derredor, os inimigos estão ao nosso derredor. E eles querem realmente nos tragar a todo instante. Se nós não tivermos vigilantes, com uma vida no altar, infelizmente não tem como vencer as ciladas, os cercos que Satanás cria para que nós possamos cair todos os dias. Então peçam verdadeiramente ao Senhor visão, sabedoria, discernimento, para realmente ser quem o Senhor quer que vocês sejam, para realmente viver a vida que o Senhor quer que vocês vivam, para ser o jovem com uma vida no altar que o Senhor quer que vocês tenham. Não somente cantar, não somente tocar na igreja, não somente pegar uma oportunidade, porque uma vida com Deus é muito mais que isso. A gente não tem tempo para descansar, para não vigiar. A nossa vigilância é 24 horas por dia. Tinha pessoas, no restante do livro a gente pode ler e falar que tem pessoas observando Daniel e viam que ele orava, não poderia orar, mas mesmo assim Daniel, ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar dele. Ele estava preocupado com o que o Senhor pensava dele, com o que o Espírito Santo achava, e é isso que nós temos que nos preocupar. Qual é a visão de Deus para conosco? Não importa se nós vamos ser chacotas, não importa se a nossa opinião não vai soar bem para todos, para a maioria, porque é isso que vai acontecer. Mas o que importa é quando o Senhor vir nós sermos salvos, nós termos a nossa salvação garantida. É isso que importa. É difícil não se preocupar com a opinião dos outros. Realmente, eu entendo. Mas a cada dia peça para que o Senhor ajude a cada um de vocês. Peço para que o Senhor me ajude a não me preocupar com o que os outros vão pensar, mas me preocupar com o que o Senhor pensa de mim. Porque é isso que vai me levar para o céu. A opinião dos outros não vai me levar para o céu. Não vai me dar minha salvação, não vai me dar uma vida com Deus, não vai me trazer batismo com o Espírito Santo, não vai me dar dons espirituais, mas sim o que o Senhor pensa de mim, que importa. O que o Espírito Santo diz a meu respeito, que importa. Amém? E eu desafio o Júlio César a estar falando sobre Jó. Amém? Deus abençoe vocês.